O Jornal da Cultura traz hoje os seguintes destaques. Presidente Jair Bolsonaro reúne governadores da Amazônia Legal, ataca terras indígenas e diz que aceitará a ajuda do G7 se o presidente francês pedir desculpas. Jornal The New York Times destaca entrevista do ministro do Meio Ambiente no programa Roda Viva e afirma que Ricardo Salles contrariou Bolsonaro. Pela primeira vez, ministro da Justiça, Sérgio Moro, sai em defesa do diretor-geral da Polícia Federal e diz que o combate à corrupção, às vezes, tem reveses. Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, alerta para o fim dos recursos para bolsas de pesquisas a partir de setembro. Um dia após vazamento na Bacia de Campos, no Rio, a Petrobras registra em Pernambuco outro derramamento de óleo. Lei da Anistia completa 40 anos amanhã, ainda sob a dúvida se deve ser revista. Caça brasileiro Gripen, fabricado na Suécia, faz primeiro voo teste com as cores da bandeira pintadas na fuselagem. Olá, boa noite. Boa noite. A Rede Sustentabilidade informou hoje que conseguiu as assinaturas necessárias de senadores para abrir uma CPI sobre o aumento do desmatamento e de queimadas na Amazônia. No início da noite, o porta-voz da Presidência da República informou que o país pretende receber os recursos doados pelo G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, mesmo sem o pedido de desculpas do presidente francês Emmanuel Macron. Uma decisão que foi amadurecendo ao longo do dia, porque de manhã o presidente Jair Bolsonaro pensava diferente. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia fazendo um desabafo. Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Na França, Macron não se mostrou preocupado com a fala de Bolsonaro. O francês garantiu que a ajuda de 82 milhões de reais continua de pé e deu sinais de que o dinheiro pode ser enviado diretamente aos governos estaduais. Ao mesmo tempo em que o país enfrenta uma crise ambiental, deputados aprovaram hoje na Comissão de Constituição e Justiça o texto da proposta de emenda constitucional que permite a exploração de recursos minerais em reservas indígenas e áreas de proteção. A PEC vai agora para uma comissão especial e depois para o plenário. Mais cedo, no Palácio do Planalto, o presidente se encontrou com os governadores da Amazônia Legal. Na reunião, que durou cerca de 2 horas, Bolsonaro disse que pretende propor até a próxima quinta-feira mudanças na legislação sobre a região e, mais uma vez, criticou o que considera excesso de demarcações de terras indígenas no Brasil. Muitas reservas têm o aspecto estratégico, que alguém programou isso. O índio não faz lobby, não fala a nossa língua e consegue hoje em dia ter 14% do território nacional. Uma das intenções é nos inviabilizar. Na reunião, os governadores pediram que o Planalto lance um programa permanente para manter a floresta de pé e não apenas emergencial como o atual. Não concordamos com as manifestações do presidente da França de sugerir um processo de internacionalização, mas acho, presidente, que não é correto da nossa parte, falo pelo Estado do Pará, nós abdicarmos de receita, nós abdicarmos de recurso. Então nós vamos receber recursos estrangeiros, desde que analisado e que a governança seja nossa. De acordo com o governo, já foram investidos 38 milhões de reais nas ações e os focos de incêndio diminuíram desde o fim de semana. 6 aviões Hércules com capacidade para 12 mil litros de água e produtos químicos continuam a atuar na região. Moradores de áreas atingidas pelo fogo e pela fumaça reclamam de dificuldades para respirar. Eu acho horrível, de verdade eu acho. Para mim é horrível porque eu tenho problema de pulmão. Incomoda, atrapalha bastante a questão de trânsito nas rodovias. Alunos do ensino médio de Porto Velho, capital de Rondônia, fizeram uma manifestação hoje. Está insuportável respirar em Porto Velho. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu ontem no programa Roda Viva que o Brasil aceite a ajuda do G7. A entrevista ganhou repercussão mundial. Durante o programa, Ricardo Salles afirmou que os 20 milhões de dólares oferecidos pelo G7 seriam uma ajuda bem-vinda. Eu li em algum lugar que isso teria sido oferecido com esses aviões da Canadair ou alguma coisa de equipamentos. Salvo engano, foi isso que foi veiculado.
Em sendo assim, me parece uma ajuda importante de ser aceita. Essa definição sobre a pertinência, a necessidade, o emprego desses equipamentos deverá, inclusive, ser corroborada pelos técnicos, seja do Ministério da Defesa ou do Grupo de Combate ao Fogo nos estados ou federal. A afirmação contrariou a posição do Palácio do Planalto, anunciada pouco antes de recusar a verba para auxiliar no combate a incêndios na Amazônia. A declaração do ministro foi destaque de uma reportagem hoje no jornal americano The New York Times, um dos mais importantes do mundo. A publicação cita uma justificativa do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, sobre a recusa e a alegação de que os recursos são mais relevantes para reflorestar a Europa. A reportagem diz que no programa Roda Viva, o ministro Ricardo Salles contradisse Lorenzoni ao falar da importância da ajuda oferecida por permitir comprar equipamentos para ajudar a combater os incêndios. Durante o programa, o ministro do Meio Ambiente também negou uma sabotagem do Fundo Amazônia e que a ideia do governo federal era rever critérios de uso das doações. No começo de julho, Salles afirmou que poderia extinguir o fundo. O anúncio fez com que Alemanha e Noruega ameaçassem encerrar o envio de recursos financeiros. Nós não sabotamos o Fundo Amazônia. Nós identificamos uma série de pontos que entendemos que eram frágeis, que não tinham, não tinham a melhor governança. Fomos conversar com os doadores, Alemanha e Noruega, a possibilidade de uma solução de consenso muito em breve. E sendo retomado, e nós retomaremos assim que haja o consenso, passa a fruir novamente os recursos num modelo que eu entendo que é necessário, de uma escolha mais aprimorada, com critérios regionais, sinergia dos projetos, acompanhamento de resultado, enfim. 2 empreendimentos da Petrobras registraram vazamentos de óleo entre ontem e hoje. Na refinaria Abreu e Lima, no complexo industrial de Suape, em Pernambuco, fotos mostram que o óleo atingiu uma área de mangue e o mar, que ficam nas margens da refinaria. A estimativa é que 5.000 litros de óleo e água teriam vazado das tubulações. O Sindicato dos Petroleiros do Estado afirmou que um caminhão já saiu carregado de resíduo oleoso e mais 2 veículos trabalham no local. A Agência Estadual do Meio Ambiente disse que o óleo não é inflamável e analisa o impacto ambiental. Em nota, a Petrobras informou que o vazamento está controlado desde ontem. Na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a Petrobras registrou a presença de quase 8.000 litros de óleo no mar. Segundo a estatal, o vazamento aconteceu após trincas terem surgido no casco de um navio da empresa japonesa Modec, que presta serviços à estatal. 107 funcionários foram retirados da embarcação. O Sindicato dos Petroleiros disse que a possibilidade de afundamento da plataforma não está descartada. A Petrobras informou que houve um aumento na extensão das trincas de ontem para hoje, mas que o navio continua estável e em condições seguras. A seguir, vamos ter aqui na bancada os comentaristas, o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e o especialista em relações internacionais e professor da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. E ainda, ministro da Ciência e Tecnologia diz que tem recursos disponíveis para pagar as bolsas de estudo do CNPq até o fim deste mês. Aguarde que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora na companhia dos nossos comentaristas, o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e o especialista em relações internacionais e professor da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos ao Jornal da Cultura. Senes, no final do dia, mesmo sem as desculpas do presidente da França, Emmanuel Macron, o porta-voz informou que o governo vai aceitar o dinheiro do G7. Mais uma vez o presidente voltou atrás. Já virou estratégia? Pois é, a personalidade do presidente sempre combinou esses dois lados, né? Muito agressivo logo no início das polêmicas, ele entra integralmente. Ele tem uma outra estratégia que é atingir a pessoa, né? Não é? Ele separa o tema e o interlocutor. E ele acaba preferindo desqualificar o interlocutor. Então,
são algumas características que ele, infelizmente, mantém. Para o debate saudável, isso é péssimo, né? Porque essa é uma tática que a gente chama de diversionista, né? Quando você foge do debate e atinge e tenta denegrir a quem está argumentando, né? Então, é um padrão que ele vem seguindo. Agora, também é um padrão esse recuo, né? Que você mencionou. Não é a primeira vez que ele avança sinal, sofre uma certa repreensão, né? E aí ele recolhe ou chama pessoas ao entorno dele, assessores, para fazer esse serviço de recolocar um pouco o tema no meio vamos dizer, num espaço mais moderado. E eu acho que, de novo, isso está acontecendo. Agora, só vale notar que ele avançou sinal sem dúvida nenhuma, né? Não se fala de pessoal, da mulher, do outro presidente. Esses termos não cabem em lugar nenhum, e muito menos para uma presidência da República. Agora, o Macron também errou quando o Macron falou, por exemplo, que é uma questão complicadíssima no campo internacional, de que a Amazônia deveria, de alguma maneira, responder a um estatuto internacional. Tá certo? Não faz sentido pensar na internacionalização da Amazônia dessa maneira, tá certo? Um presidente sem fora... Não caberia nem num fórum internacional, seria complicadíssimo. Agora, ainda mais bilateralmente no meio da disputa. Então, o presidente Bolsonaro errou de longe e nós, como cidadão desse país, lamentamos. Agora, também tem que registrar que o outro lado não foi exatamente correto nessa forma de argumentar. Pode. O presidente aproveitou a reunião com os governadores da Amazônia Legal para voltar a defender a exploração econômica de terras indígenas. Você avalia isso com preocupação ou não? Acho que tem uma perspectiva deste governo, que me parece muito característica, que é ver uma incompatibilidade entre a questão do desenvolvimento e a questão ambiental. Isso parece uma visão um pouco antiga, né? Digamos, se a gente estivesse no século XIX, faria algum sentido esta oposição. Hoje, já de muito tempo, há essa perspectiva daquilo que é largamente conhecido por quem estuda o tema, que é a ideia do desenvolvimento sustentável, ou seja, é possível você juntar essas duas questões, né? Eu acho que uma coisa que é curiosa nesse aspecto da questão da Amazônia é que, veja, os dois lugares onde as queimadas estão sendo mais significativas é o Brasil e a Bolívia, né? O que aconteceu na Bolívia é interessante, quer dizer, o Evo Morales ele fez um acordo com a China para a venda de carne para a China e, portanto, precisa de pasto para esta carne. Em junho deste ano, o governo do Evo Morales aprovou uma lei que permite uma maior queimada para ser utilizada como pasto. E resultado disso foi o aumento das queimadas na Bolívia. Então, veja que a conclusão que eu queria chegar é a seguinte: nós temos dois governos de características muito distintas, né, ideologicamente falando, né? Bolsonaro mais à direita e o governo boliviano do Evo Morales mais à esquerda, né? O Morales já há muito tempo como presidente da Bolívia, mas cuja abordagem para a questão ambiental e para a questão da Amazônia parece muito similar, né? E que, do meu ponto de vista, parece também equivocada, porque há formas de a gente buscar o desenvolvimento respeitando o meio ambiente, né? Claro que para isso precisa de dinheiro, precisa de recursos. Nesse sentido, os recursos que o G7 oferece faz todo sentido que países desenvolvidos mandem recursos, mandem dinheiro para ajudar países em desenvolvimento a se desenvolverem de forma sustentável. Agora tem que ver o interesse de ambas as partes. Então tem como explorar essas riquezas preservando o meio ambiente, você acha, para ajudar a população daquela região? Eu acho que hoje é mais do que claro você tem uma série de exemplos internacionais sobre isso, né? Por exemplo, a exploração da borracha já em muitos lugares é feita de forma sustentável. Há grandes empresas de pneus, as maiores empresas de pneus hoje em dia, elas só compram borracha de lugares onde há um certificado de sustentabilidade, né? Que aquilo é feito de forma sustentável. Então o Brasil não pode, pelo contrário, o Brasil devia ser um líder nesse processo. A imagem brasileira foi sempre uma imagem muito associada à ideia de preservação do meio ambiente. Então, eu entendo a preocupação do presidente de ter que desenvolver a Amazônia. Acho que há um elemento aí que a gente tem que compreender. Agora, não dá para simplesmente colocar como oposição a ideia de proteção ambiental e a ideia de desenvolvimento. Acho que nós temos a obrigação de buscar conciliar essas duas coisas. E há, de novo, exemplos internacionais vários para a gente seguir. Cenis, como é que você vê essa questão de exploração econômica em terras indígenas? Olha, eu acho que as terras indígenas no país é uma conquista do pós-Constituição, né, que a gente tem. Eu acho importante, é uma porção do território brasileiro significativo.
Acho que existe uma correlação positiva entre território demarcado de indígena e preservação. Então, acho que esse é uma política que gera tensões, porque, de fato, nas terras indígenas você tem talvez dois grandes problemas a serem equacionados. Eu acho que, como toda democracia, é legítimo se recolocar um tema de uma política pública, e nesse caso é uma política pública de caráter no campo indígena, que é a questão de vulnerabilidade. Se essas terras estão muito próximas da fronteira e poderia significar algum tipo de vulnerabilidade, eu acho que é legítimo esse tipo de discussão, e acho que, de novo, é totalmente compatível você aumentar a capacidade de vigilância do Estado brasileiro nas fronteiras dentro de territórios indígena, não vejo necessariamente uma contradição aí, desde que seja feita de maneira compatível, e acho que é possível. E a segunda é a questão das explorações, principalmente de riquezas minerais, né? Que você tem no subsolo da Amazônia uma série de minérios, alguns deles raros, chamados terras raras, outros não, que são os minérios mais comuns, e que tem uma demanda de que isso aí poderia se converter em riqueza para o país. Eu diria também que, no limite, se você tivesse uma política bem desenhada para isso, a princípio, eu acho que não teria contradição. Agora, o que não pode pensar é o seguinte: vamos suspender tudo e liberar a mineração sem nenhum critério. Eu acho que dá para ser razoável nesse tipo de questão, não precisa ser xiita de um lado nem de outro. Não é xiita, né? Já me deram várias vezes correção, não tem nada a ver de xiita. Xiita, eu quis dizer radical, não xiita. É possível. Eu acho que, se o governo quer colocar essa agenda na mesa, vamos colocar. Agora, não acusando, por exemplo, como ele acabou de acusar nessa última fala, de que existe uma correlação entre o desenho das terras indígenas do Brasil e um certo conluio internacional que direcionou essa terra. Se o cara traz para a mesa uma teoria conspiratória desse naipe, que o globo está conspirando, né, todos os países contra o Brasil, aí você não consegue discutir. Então, se você quiser discutir normalmente, eu acho, dentro do razoável, me parece que tem espaço e é legítimo, né? Ele foi eleito, ele tem o direito de colocar essa pauta. O que não pode é sair acusando as pessoas de estar conspirando, estar com uma segunda agenda, que aí ninguém vai para a mesa discutir seriamente. Depois de visitar a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, elogiou o trabalho do chefe da instituição em seminário sobre corrupção. De acordo com o jornal O Globo, Moro fez um cumprimento especial ao diretor Maurício Valeixo pelo trabalho extraordinário à frente da Polícia Federal. No evento, Moro também disse que o presidente Jair Bolsonaro tem um compromisso com a prevenção e o combate à corrupção, um dos temas centrais que levaram o ministro a aceitar o convite, e que o governo tem avançado nessa área, mesmo que haja alguns reveses. A afirmação ocorre após declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o controle da instituição. O presidente ameaçou trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que foi indicado por Moro. A Polícia Federal trouxe de volta ao meio das investigações o nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Considerado peça-chave para a articulação de projetos de interesse do governo de Bolsonaro na Câmara, Maia é acusado de cometer crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2. De acordo com delações de executivos da Odebrecht, 1.600.000 foram repassados para Rodrigo Maia e o pai dele, o vereador César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro, por meio de Caixa 2 entre 2008 e 2014. Em contrapartida, projetos de interesse da empreiteira seriam aprovados. Com base no relatório da PF, a Procuradoria-Geral da República terá 15 dias para decidir se apresenta denúncia. A Polícia Federal ficou 2 anos e meio e não encontrou nada. Fez um relatório apenas com as palavras e o computador do próprio delator. Então eu estou muito tranquilo, com a certeza de que a PGR vai avaliar e vai levar esse inquérito ao mesmo lugar que levou o outro da Odebrecht, que é o arquivamento. Mas é democrático. Senes, eu queria explicar melhor para o nosso telespectador como se dá esse crime de Caixa 3. Ele é mais difícil de ser identificado? Na verdade, o que você tem é um sistema ilegal, né? Tem que deixar claro que é ilegal, onde você troca alguns favores, alguns favorecimentos, algumas legislações ou favorecimentos em concorrência, etc., com um repasse indireto para a conta de políticos, em geral associado com eleições,
mas outras vezes não associado com eleições. No fundo, a gente teve uma área cinzenta na legislação brasileira, porque essa questão do Caixa 2 e do Caixa 3 foi generalizado no país, da esquerda à direita, não teve um político que não avançou nesse sinal, e que acabou gerando um passivo, vamos chamar assim, enorme no processo político brasileiro. E aí, o que está ocorrendo é que isso foi criminalizado, porque chegou em alguns casos, principalmente vinculado ao lado do governo anterior, a montantes gigantescos, né? Então viraram máquinas eleitorais imbatíveis ou muito fortemente estruturadas para o embate eleitoral, e no fundo teve uma interpretação que isso acabou distorcendo a democracia. Então, assim, tanto o Caixa 2 como o Caixa 3, ele é um processo num desvio, ele é de fato ilegal, ele está associado direta e indiretamente a favorecimentos na área pública, né? Seja no legislativo, seja no executivo, e é uma forma de, em vez de você fazer uma doação formal por dentro da legislação, você faz via terceiras empresas que contratam um serviço ou repassam um recurso de maneira indireta. Eu acho que esse é o fenômeno que a gente está tratando, que tem a ver, o grosso da Lava Jato tem a ver com esse problema. Pode, sobre a visita do ministro Sérgio Moro à Superintendência da Polícia Federal no Rio, ela pode ser lida como um revide do ministro ao presidente Bolsonaro, que tem submetido o ministro Sérgio Moro a diversos desgastes e também derrotas, né? Eu acho que a gente tem visto aí um processo bastante amplo de desgaste de diversas figuras. Uma delas é o próprio Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia, que começou a ser visto como uma espécie de primeiro-ministro, né, no Congresso Brasileiro. Isso gerou alguma ciumeira, e a despeito de declarações públicas de respeito entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia, sabe-se em Brasília que a relação entre os dois não é das melhores, né? No caso do Sérgio Moro, acho que o Sérgio Moro, ele de alguma forma, ele já, como diz o pessoal do mercado de ações, já precificou o custo da sua reputação ao aceitar ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Digo isso porque, uma vez que ele aceita fazer parte do governo, né, ele se associa a um lado, digamos assim, do espectro político, aqueles que o apoiam muito bem, e aqueles que tinham algumas reservas veem isso de uma forma um pouco mais complicada. E eu acho que isso já desde o início, o Sérgio Moro, ele entra no governo Bolsonaro um pouco nessa condição, né? Uma condição um pouco estranha, digamos assim, alguém que era visto como um lutador, alguém que lutava contra a corrupção de uma forma, digamos, imparcial, né? Tomando um partido nesse sentido. Então, acho que com o tempo, essas questões da personalidade do Bolsonaro, que a gente comentou no começo do programa, elas vão começar a trazer algum embate com outras personalidades. Eu gosto muito de fazer uma comparação, não sou só eu, o próprio Bolsonaro gosta dessa comparação, dele com o Trump, né? Se a gente compara o Bolsonaro com o Trump, o que aconteceu na administração Trump, no primeiro 1 ano e meio da administração Trump? Houve uma enorme troca de funcionários do primeiro escalão do governo. As pessoas ficavam muito pouco tempo no governo Trump, né? Veja que até agora ele praticamente não tem um secretário de defesa, que isso é uma posição importantíssima na melhor nação do mundo. Então há um rodízio muito grande de pessoas que não se sustentam ficar numa administração que é uma administração que demonstra ser confusa em alguns aspectos. Estou nem entrando na questão ideológica, a questão de como isso é organizado dentro da administração. Na economia, a produção industrial fechou o primeiro semestre com uma queda de 1,6% e já acumula 3 trimestres seguidos no negativo. No mesmo período do ano passado, a indústria registrou alta de 2,2%. Segundo o IBGE, a queda deste ano é explicada principalmente pelos efeitos negativos da tragédia em Brumadinho. A indústria extrativista teve recuo de 13,7% no período. Em 4 dias vão acabar os recursos para o pagamento de bolsas do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O alerta é do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Agora, só uma liberação de dinheiro extra pode evitar a paralisação da pesquisa de ponta no país. Bruna, mestranda em Física Atmosférica, bolsista do CNPq, corre o risco de não ter nenhuma renda no próximo mês. Os R$ 1.500 do mestrado pelo CNPq é todo o dinheiro que eu tenho para viver, para pagar aluguel, para pagar minhas contas. O bolsista do CNPq recebe por mês uma ajuda de custo para se dedicar exclusivamente à pesquisa e não pode ter outro emprego remunerado.
No Instituto de Física da USP, a professora Márcia Fantini desenvolve uma pesquisa para melhorar a eficiência de vacinas com a ajuda deste equipamento, o primeiro instalado no Brasil para análise de sistemas manométricos de antígenos. As primeiras teses realizadas neste equipamento foram com suporte do CNPq, além do que o equipamento também foi comprado com recursos do CNPq e depois complementado uma outra parte com recursos da FAPESP. Então é um equipamento fundamental, usado por pesquisadores do Brasil inteiro, multiusuário, do Oiapoque ao Chuí. Assim como Bruno e Márcio, 84 mil bolsistas correm o risco de ficar sem ajuda de custo. 88% da verba anual do CNPq já foi gasto com o pagamento de bolsas. O órgão tem um déficit de 330 milhões de reais até o fim do ano. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é um órgão federal criado na década de 1950 e é uma das principais agências de pesquisa científica e tecnológica do país, mas seu orçamento vem recebendo cortes desde 2014. O orçamento deste ano é menos da metade do orçamento de 2012. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, se pronunciou publicamente várias vezes sobre o saldo vermelho do Caixa e que é urgente um crédito suplementar do governo federal para resolver a situação orçamentária do CNPq. Desde julho, o órgão não aceita novos bolsistas. A professora Lucile faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e alerta que esse corte súbito nas bolsas vai paralisar as pesquisas em andamento e que isso vai afetar diretamente a economia do país. Nós vamos ter que comprar todas as soluções de fora, prontas, e é caro. Ninguém vai vender barato. E aí a nossa soberania, quer dizer, a gente como um país independente, que é capaz de resolver seus problemas, que é capaz de ter lucro, que é capaz de ter uma economia forte, nós vamos perder tudo isso. Em nota, o Ministério da Economia disse que todas as dificuldades em relação às restrições orçamentárias estão sendo analisadas pelo Ministério e pela Junta de Execução Orçamentária. Como está repercutindo na comunidade científica a possibilidade de cortes na pesquisa científica? Veja, acho que a reportagem deixou muito claro e até se liga à nossa questão sobre desenvolvimento sustentável, né? Você precisa de pesquisa para isso, né? Não há país no mundo, nem os Estados Unidos, nem a China, são as duas maiores potências, que chegaram onde chegaram sem um investimento forte, pesado em pesquisa e em desenvolvimento, né? Em pesquisa acadêmica, né? Isso é fundamental para o país. Agora, por outro lado, eu também vejo isso como parte de um processo de crise fiscal mais amplo do Estado brasileiro e que não vem já de hoje, né? Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Em 2014, eu solicitei verba de pesquisa e obtive uma verba de pesquisa do CNPq. Em 2014, uma pesquisa nos Estados Unidos, para fazer pesquisa lá nos Estados Unidos. Esta verba, esta bolsa que eu obtive em 2014, ela só foi liberada em 2017. Né? Ou seja, ela ficou também retida. Eu também tive problemas com a questão de bolsa, estou falando de 2014. Né? Então, portanto, para a gente ver que o que está acontecendo hoje, na verdade, é um resultado de um processo já mais amplo, de uma crise importante do Estado brasileiro, que vai começar a faltar recursos para uma série de atividades, dentre elas esta que é uma atividade estratégica, né? A questão de pesquisa, de bolsa, ela é estratégica para o Estado brasileiro, ela é fundamental se a gente quiser se desenvolver. Daí porque é necessário repensar a estrutura do Estado brasileiro, aonde nós estamos gastando. Né? E quem estuda isso, o Cênis provavelmente vai saber melhor do que eu, a gente, quando olha a estrutura de gastos do Estado brasileiro, fica muito claro o que o Brasil está privilegiando, e certamente não é a ciência e a tecnologia. Cênis, será que a gente pode perder projetos importantes daqui para frente? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem... o sistema de pós-graduação do Brasil e pesquisa, ele é considerado um sistema muito eficiente. Se a gente olhar, por exemplo, se comparar aqui na região, na América Latina, nós somos de longe o sistema de pós-graduação e pesquisa mais desenvolvido. É uma combinação de laboratórios públicos, das universidades, com cooperação nas empresas, etc. E eles funcionam a partir desses programas de pesquisa, né? O programa de pesquisa é quando você tem os seniors, né, os pesquisadores mais seniors, com projetos mais estruturados, eles desenham uma linha, ganham um recurso de médio e longo prazo, e a partir daí eles vão formando doutores, mestres, especialistas ao longo da pesquisa deles. Então, são pesquisas que duram 3, 4, 5 anos. Eu tive agora 3 semanas atrás no Instituto de Bioquímica aqui da USP, que é inacreditável. Ele é de
ponta internacional. Você vê as pesquisas que estão sendo feitas lá, dentro de cada laboratório, é um conjunto de laboratórios. Cada professor está com uma equipe, não só fazendo pesquisa, como ele está formando pesquisadores em interação internacional. Esse pessoal vai para os Estados Unidos, para a Europa, Japão e volta. Na hora que você quebrar essa cadeia de produção, tá certo? Você vai demorar 5, 6, 7, 8 anos para remontar. Não é uma coisa... Não estamos falando de fazer uma pizza, tá certo? Que guarda lá, amanhã tira. Você está falando de um processo de maturação de longo prazo. Então, assim, é um dano enorme. Agora, tem toda a razão, nós estamos no meio de uma crise fiscal pessimamente administrada. Tá certo? Nós acabamos de ter, na semana passada, uma decisão, que é uma decisão que diz respeito ao ordenamento político brasileiro, que é funcionário público não pode ter, mesmo em período de crise, seu salário alterado e nem seu regime de trabalho. No fundo, é legal, uma questão do Supremo, mas o que a sociedade brasileira está dizendo? Eu prefiro descontinuar pesquisas e, portanto, fazer o ajuste na ponta da pesquisa do que fazer o ajuste no funcionário público. Nós fizemos uma opção como país. Eu prefiro preservar o salário do funcionário público, mesmo com a economia em crise, e sacrificar a ciência. Eu acho uma decisão equivocada, como país. Porém, o nosso ordenamento político até o momento indica esse tipo de inconsistência. Temos que mudar isso, porque esse no meu modo de ver, nós estamos sendo induzidos a uma má gestão da crise fiscal. A gente corta onde a gente mais precisa e preserva onde, infelizmente, nós poderíamos ter um sacrifício maior. O fogo na Amazônia queima mais do que a mata. Queima um rico acervo do planeta. Pesquisadores alertam que explorar de forma sustentável a biodiversidade da floresta é uma grande oportunidade de colocar o Brasil na ponta da economia mundial. Quando um dos ícones do cinema respondeu décadas atrás que dormia com apenas 2 gotinhas de um dos perfumes mais famosos do mundo, estava falando sobre a Amazônia. O perfume leva na composição um óleo essencial tirado do pau-rosa, nativo da floresta. Este professor estuda as plantas amazônicas há mais de 30 anos. Já ajudou a identificar extratos que podem auxiliar no combate ao câncer e outras doenças. E o resultado que se pode obter do estudo de uma planta como essa vai muito além da descoberta de uma substância ou de um produto. Numa simples folha assim, se esconde um artigo invisível que é muito cobiçado nas economias modernas: o conhecimento. Pesquisadores sabem do potencial que são as moléculas, que são a fonte inspiradora para o desenvolvimento de fármacos, de uma série de moléculas que podem ser úteis para a humanidade. A bergenina, por exemplo, um anti-inflamatório extraído de uma espécie da Amazônia, é vendida por laboratórios por um preço 5.000 vezes maior que o grama do ouro, diz o presidente da Academia Brasileira de Ciência. Outro exemplo é o açaí. O açaí traz para a região amazônica mais de $1 bilhão por ano, produzindo 250 mil toneladas de polpa e que mobiliza 300 mil habitantes na região. Isso mostra que a biodiversidade deveria ser parte de um grande projeto nacional na área de tecnologia. Isso é fonte de riqueza do país. Segundo este professor, estudos identificaram ao menos 200 produtos amazônicos com potencial de mercado nas áreas farmacêutica, de cosméticos e alimentos. Para isso é preciso fazer a economia verde render mais que o desmatamento. Fomos educados, de certa maneira, na nossa relação com a Amazônia, para considerar que a Amazônia é uma espécie de almoxerifado onde nós vamos buscar de forma barata aquilo que nós precisamos em matéria de energia e de comida. Isso não pode ser assim porque os mercados não aceitarão mais que seja assim. Só os mercados de muita baixa qualidade é que aceitarão esse tipo de produto. Senes, ainda há pouca divulgação dos tesouros medicinais como as plantas, né? Tem como trabalhar essa riqueza sem prejudicar a biodiversidade? Sem dúvida tem, sem dúvida. Eu acho que a questão da pesquisa associada a esses produtos que, na verdade, a gente nem acabou de catalogar as espécies na Amazônia. Então, e a gente sabe que hoje a vertente aí da biotecnologia,
uma das vertentes na área da ciência, junto com a eletrônica, a robótica, etc., é o que mais tem prometido retornos, né? Agora, precisa ser uma pesquisa que combine a pesquisa de base, que é um pouco que a gente viu na reportagem, o jeito que começa a estudar os princípios ativos, a classificação, etc., precisa estar associado com os outros elos da cadeia de inovação. E aí os exemplos são desde produtos, que a matéria mostrou isso, desde uma essência para um perfume, até um princípio ativo para um remédio, ou um produto alimentício como é o açaí, ou a produção de madeira sustentável, ou questões vinculadas a serviços ambientais. Você tem um leque de questões que podem ser explorados. É trivial? Não é trivial. Nós estamos falando de um desafio de longo prazo, mas estamos falando de uma riqueza que vale a pena esse desafio, né? Falando em pesquisa e voltando a falar do CNPq, para falar sobre os possíveis impactos da ausência de recursos para as bolsas de estudos do CNPq, nós conversamos agora com a chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da USP, Lígia da Veiga Pereira. Boa noite, doutora Lígia. Se o orçamento do CNPq não for recomposto até o mês que vem, inviabiliza o trabalho dos novos cientistas? Olha, a gente está vivendo um pesadelo no laboratório. Eu não sei se as pessoas se dão conta, mas quando fala de bolsa, a gente está falando do salário dos pesquisadores do Brasil. A nossa mão de obra, o pessoal que fica na bancada fazendo os experimentos que podem transformar a economia do país, eles são pagos, o salário deles são essas bolsas. Então, o que a gente está falando aqui é um cenário em que essas pessoas não sabem se no mês que vem elas vão receber. Isso é um pesadelo. A gente precisa dessas competências, desse pessoal de excelência que a gente tem. E, enfim, se de repente eles se dão conta que é uma profissão tão insegura e aparentemente desvalorizada pelo Estado, elas vão procurar outra coisa para fazer, vão usar a sua inteligência para fazer alguma outra coisa que remunere melhor. E a gente vai perder todo o nosso potencial produtivo de inovação que parte da ciência, que se inicia nas pesquisas, nas universidades e nas instituições de pesquisa. Doutora Lígia, e há o risco de o CNPq ser reduzido de forma permanente? Olha, isso eu não sei dizer, eu não estou acompanhando, eu não sei informações de bastidores o que a gente está muito perplexo é com o que está prestes a acontecer, que é a gente não poder pagar o nosso pessoal. Isso vai ser um horror, a gente gostaria, eu também não sei o que o nosso ministro Marcos Pontes está fazendo aí nos bastidores, a gente conta com ele, conta com a indignação dele, com a proximidade dele, com o acesso que ele tem ao nosso presidente, para mostrar que sim, apesar da gente ter lei de responsabilidade fiscal, como foi super bem dito aí pelos outros comentadores, quer dizer, está sendo feita uma série de escolhas que estão colocando o desenvolvimento científico do país em última prioridade. E as pessoas têm que saber que ciência é investimento. O desenvolvimento econômico de qualquer país sério, ele passa pelo desenvolvimento científico desse país. Isso é uma forma saudável, orgânica de você fazer a economia rolar, porque é a partir da ciência que vem as inovações e os novos produtos e que a sociedade melhora. E é isso que o Brasil está deixando de investir mais uma vez. A área da senhora, que é o da pesquisa de células-tronco, corre algum risco? Projetos seriam perdidos? Sem dúvida que projetos vão ser perdidos, se eu vou perder a minha mão de obra. E a gente tem uma coisa que é muito interessante, porque mesmo que na sexta-feira, aos 45 do segundo tempo, essa verba apareça, e isso vai ser muito bom, mesmo assim eu acho que a gente já tem um dano muito grande psicológico com essa situação dramática. Quer dizer, aqueles alunos brilhantes que estão pensando em seguir uma carreira científica vão olhar para frente e vai dizer o quê?
Eu vou querer estar nessa posição daqui a algum tempo, eu vou escolher uma profissão com uma insegurança dessa. Então, a gente corre o risco de desincentivar e deixar de atrair as competências, que são muitas nesse país, por causa desse ambiente de desvalorização e de insegurança em relação à ciência. Muito obrigada pelas informações, doutora Lígia, e boa noite para a senhora. Boa noite. E veja a seguir os debates em torno da lei da anistia, que completa amanhã 40 anos. E ainda, relator no Senado entrega parecer favorável à reforma da Previdência. Os detalhes vamos mostrar já já. Não saia daí. A lei de anistia completa 40 anos esta semana. Ela permitiu a volta de exilados políticos e suspendeu prisões, além de garantir proteção a quem atuava em nome do regime militar. Até hoje, apenas o militar Carlos Alberto Brilhante Ustra foi processado por crimes de tortura. Cerca de 16 mil brasileiros recebem algum tipo de reparação financeira através da lei da anistia. Morrice foi detido em 1970, aos 21 anos, acusado de fazer parte da Ação Libertadora Nacional, uma organização clandestina que combatia o regime militar. Ficou preso nesta cela do antigo DEOPS, hoje Memorial da Resistência. Você está aqui dentro, ouve esse barulho e não sabe se é nesta cela, se é na cela ao lado, mas você sabe que alguém vai ser chamado para interrogatório e possivelmente vai ser torturado. A ditadura militar começou com a queda do presidente João Goulart em março de 1964. 4 anos depois, foi instaurado o AI-5, que fechou o Congresso e caçou parlamentares. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Em 1969, órgãos de repressão, como o DOI-CODE, foram criados. Quem se posicionava contra o regime poderia desaparecer, morrer, como o jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura, ou ser preso. Para Morrice, a pena foi de 4 anos. Morrice ainda cumpriu 1 ano de liberdade condicional, foi para o exílio na França e depois Israel. Voltou para o Brasil em 1980, beneficiado pela lei da anistia, que amanhã completa 40 anos. A lei da anistia foi assinada pelo general João Batista Figueiredo em 28 de agosto de 1979. Encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. Cerca de 7 mil pessoas viviam exiladas fora do país e os porões da ditadura ainda mantinham aproximadamente 800 presos políticos. A lei da anistia foi um dos primeiros passos para o processo de redemocratização. Em 2010, o STF foi contra a revisão da lei da anistia, por 7 votos a 2. No ano passado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro culpado pela falta de investigação e punição aos responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog. José Carlos Dias defendeu centenas de presos políticos na época. A nossa história está incompleta. A nossa história se fecharia se houvesse a responsabilização, fosse reconhecida pela justiça. O que a gente vê hoje, passados 40 anos, é que o Estado brasileiro ainda não conseguiu exercer o seu dever de identificar, processar e, quando demonstrada a responsabilidade, punir os autores de graves violações de direitos humanos. Desde o fim da ditadura, nenhum autor desses crimes foi responsabilizado criminalmente até hoje. Há uma responsabilização civil do Estado brasileiro, que paga reparações a vítimas da ditadura, mas não há a responsabilização criminal dos agentes da ditadura. Pode, a lei de anistia deveria ser reinterpretada, deveria voltar para o STF e ser revisada a partir das convenções internacionais? Olha, a lei de anistia ela é considerada no Brasil um pacto político, né? O próprio argumento do STF ao rejeitar a anulação da lei de anistia é que eles não queriam ferir os pactos que levaram o Brasil à democracia. A própria presidente Dilma Rousseff falou bem deste pacto, ela é a favor desses pactos democráticos. Agora, esse é um pacto complicado, porque envolve perdoar torturadores do Estado brasileiro.
né? Outros países, eles têm se avançado muito mais neste processo do que o Brasil, por exemplo, a Argentina e Chile. Agora, o que explica? Há vários aspectos que explicam a diferença de como a Argentina e Chile lidam com a situação e como que o Brasil tem lidado. O Brasil só recentemente passou a ter uma comissão da verdade, por exemplo. Isso a Argentina fez imediatamente após o fim da ditadura. Agora, vamos lembrar que na Argentina e no Chile, a ditadura foi, do ponto de vista social, muito mais brutal, né? Quer dizer, a ditadura argentina foi absolutamente brutal. Cerca de 30 mil desaparecidos na ditadura argentina, uma população de 25 milhões. Isso seria equivalente no Brasil, 150 mil pessoas desaparecidas no Brasil. Quantas pessoas desapareceram de fato no Brasil? Os números variam entre 300 e 400 pessoas. Então, veja, qualquer pessoa torturada pelo Estado, isso é uma barbaridade. No entanto, não é no Brasil o apelo social, isso que tem no Brasil, não teve na Argentina, porque a dimensão do estrago, digamos assim, que a ditadura brasileira fez, não se compara nem com a ditadura argentina e nem com a ditadura chilena, que foram muito mais violentas. Então, nesses dois países, a demanda da sociedade para este tipo de ação, né, para perseguir criminalmente agentes do Estado que praticam tortura, seguindo, inclusive, você mencionou muito bem como o regime internacional de direitos humanos tem evoluído nessa situação. No Brasil, essa pressão foi muito menor, né, dentre outros fatores, porque o contexto brasileiro foi distinto. Sene, se não fosse pela lei da anistia, poderíamos hoje ter uma visão diferente do regime militar? Eu acho que sim, Agora, eu acho que o pódio foi no ponto. Na verdade, a lei de anistia foi um grande acordo político, né? De uma transição para a democracia, de um regime autoritário para a democracia, do qual foi peculiar a forma pela qual o Brasil fez isso, aquela velha, longa, gradual e segura transição. A gente tem que lembrar, assim, do ponto de vista jurídico, não tem dúvida que os crimes que ocorreram dentro dos porões da ditadura são crimes contra a humanidade, né? A gente está falando de um Estado ilegítimo. Ele é fruto... Os governos que se sucederam ao golpe militar de 64, cujo golpe foi dado em nome da democracia e queria voltar às eleições poucos anos depois, ele sofreu um golpe dentro dele, uma radicalização. Em 68, você teve um golpe sobre o golpe. Tá certo? E depois você teve esse ciclo todo de repressão, fechamento de congresso, perseguição de políticos, professores, jornalistas, etc. Foi um regime de exceção que qualquer país decente do mundo não toleraria. E qual que é a diferença que ocorre quando você tem o crime feito por agentes do Estado e crimes feitos por pessoas da sociedade? O crime do sujeito feito por agente do Estado, tá certo? Um policial, um militar, etc., ele parte de um princípio onde ele é uma autoridade ilegítima, ele está, na verdade, a origem desse problema, ele é uma autoridade ilegítima, ele não foi eleito, não foi autorizado esse tipo, ele tem um abuso de poder e ele cerceia a sua liberdade, além de tudo, ele tortura, ele entra na sua integridade física, tá certo? É um grau de crueldade organizado pelo Estado, que é um ente coletivo, que não se compara ao criminoso normal, ou mesmo ao terrorista. O terrorista é o terrorista, vai preso. O criminoso vai preso, mas ele não está usando os equipamentos do Estado, a estrutura do Estado, e não tem nenhuma delegação para isso. Ele é um criminoso, é diferente do cara que está dentro do Estado. Esse crime é contra a humanidade. Tá certo? Então, eu acho que do ponto de vista jurídico não tem dúvida. Agora, de fato, é uma questão a sociedade de novo precisa decidir. Nós queremos abrir essa discussão agora? Faz sentido? Será que nós não temos, talvez, outros problemas? Isso aconteceu uns 40 anos atrás. Eu tenho minhas dúvidas se seria oportuno, do ponto de vista político, não jurídico, a gente retomar essa questão. O relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, entregou hoje ao Senado o parecer favorável à proposta. O texto será discutido agora na Comissão de Constituição e Justiça e, se for mantido, seguirá para votação em plenário. Esta é mais uma etapa da reforma que já foi aprovada em 2 turnos na Câmara. O relatório entregue hoje mantém o texto aprovado pelos deputados, como a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Mas o senador Tasso Gereissati suprimiu da proposta 2 temas mais polêmicos: o benefício de prestação continuada e as regras para aposentadorias especiais, nada que implique nova apreciação da Câmara. A expectativa da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, é de que o relatório seja lido
logo na reunião de amanhã. Depois de passar na CCJ, vai para a votação em plenário. A conclusão está prevista para outubro. Todos os senadores estão sendo consultados e, ao mesmo tempo, a interlocução no Ministério da Economia. Tasso confirmou que também vai trabalhar uma PEC paralela, uma proposta de emenda à Constituição com modificações feitas pelo Senado na reforma da Previdência, entre elas a entrada de estados e municípios no texto. Eu vou apresentar amanhã, isoladamente, todas as medidas, uma por uma. Nós recebemos com 930, estamos entregando com 1 tri, não é só isso, 1 tri mais 350 de estados e municípios. E veja a seguir, novo caça da FAB faz voo de estreia na Suécia. E Brasil é homenageado com bandeira pintada na fuselagem da aeronave. Aguarde que nós voltamos em instantes. O Gripen, novo caça da Força Aérea Brasileira, fez o voo de estreia no sul da Suécia. O primeiro voo do Gripen durou pouco mais de 1 hora e partiu da cidade de Linköping. Os suecos homenagearam o Brasil com a pintura da bandeira no estabilizador vertical do avião. Nas asas, o azul também foi incluído como parte da identidade visual brasileira do caça. Os pilotos fizeram manobras em diferentes altitudes e velocidades. O Gripen pode chegar a quase 2.500 km por hora, 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. A compra dos caças foi anunciada em 2013. O governo brasileiro assinou o contrato para a compra de 36 aeronaves por 4,5 bilhões de dólares. 6 empresas brasileiras foram escolhidas para trabalhar na montagem da nova geração do caça e receber conhecimentos tecnológicos da montadora sueca. A transferência de tecnologia foi um dos principais motivos para o governo optar pelo Gripen e não pelo Boeing americano ou pelo Rafale francês. Os projetos incluem treinamento teórico, pesquisa, desenvolvimento de sistemas de aviões e treinamentos práticos na fábrica da Suécia. O primeiro avião de combate será entregue às forças brasileiras em 2021. Os últimos 15 aviões serão produzidos e montados no Brasil. E agora vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. A primeira mensagem do Sérgio, que diz o seguinte: um bolsista fazendo mestrado ganha R$ 1.300, mas que vergonha, o salário mínimo tinha que estar em 4.000. Um assessorista do Senado ganha mais que o mestrando, que loucura. Seclerbe diz: como pode o país querer aumentar o fundo partidário e não querer melhorar o CNPq? E a Maria Isis diz: Ricardo, você acha mesmo que poderia haver exploração de minérios em terras indígenas sem colocar essa população em risco? Eu acho que não. Senhores, fiquem à vontade para escolher um tweet e comentar. Bom, eu fui mencionado na última, então eu vou... O que eu estou dizendo é o seguinte: eu acho legítimo ser rediscutido um tema, qualquer tema de política pública. É isso que eu estou dizendo. Eu não tenho capacidade técnica de avaliar, mas eu acho que é legítimo uma parte da sociedade demandar uma reavaliação de uma política pública. Eu não negaria, como eu não nego para qualquer outra área, que no processo democrático, como se o rearranjo das forças políticas peçam para fazer revisões. O que eu estou dizendo é o seguinte: me parece razoável, se esse debate fosse colocado de maneira razoável e não acusatória e conspiratória, etc., colocar e discutir isso. Se você tem essa convicção, e talvez conheça mais a área do que eu, acho perfeito. Vamos ganhar no debate. Falar, olha, não faz sentido, tem outras alternativas mais baratas, mais interessantes. Matou o assunto. O que eu estou defendendo é o seguinte: não é... A gente tem que ser democrático dos dois lados, tá certo? A gente não pode recusar discussões porque o governo tem feito isso. O líder do executivo tem feito isso. Ele taxa questões por exemplo, educação, escola sem partido, e vai para e se nega a discutir conteúdo. A gente não pode cair nessa armadilha. A gente tem que ir para a discussão do conteúdo. Se sustentar bem essa política, ótimo. Pode. Acho que o Sérgio, eu corroboro completamente o que fala o Sérgio Seclerbe, né? Acho que isso deixa muito claro isso que nós discutimos aqui no programa, que são as escolhas do país, né? Um país que, veja, eles levantam 2 questões, uma do ascensorista, a outra do fundo partidário. Isso são escolhas do Brasil. O Brasil fez essas escolhas. O Brasil escolheu pagar mais um ascensorista no Senado e dar dinheiro para o fundo partidário do que investir em pesquisa. Agora, a gente, enquanto sociedade, precisamos discutir isso. São essas as escolhas que nós queremos? Como mudar isso?
isso, né? Então, são duas questões que são estruturais para o país, né? Parece que são coisas banais, mas eu acho que tem muito a ver com que tipo de país que nós queremos. Nada contra a profissão de ascensorista, mas a gente precisa pensar bem se a gente quer ou não investir nos nossos cientistas, né? Então, acho que são duas questões importantes aí que os nossos telespectadores colocaram. Especialista em relações internacionais, Carlos Gustavo Pódio, economista Ricardo Senes, agradecemos a presença dos dois. Muito obrigada, ótima noite. Boa noite. Boa noite para vocês. E nós terminamos essa edição do Jornal da Cultura com as imagens que viraram notícia hoje. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, o endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, boa noite.